lembro-me que uma tendência que eu tinha era de mandar barra à parede e dizer eu quero fazer isto. Porque havia ali qualquer coisa entre a reação dos meus amigos e o facto de eu expor alguma coisa que me ajudava a ver um bocado como é que eu me sentia em relação àquela proposta. Então muitas vezes fui passando desde a música, eu na altura tocava cravo e gostava muito do instrumento, quase esta ideia de sentirmos diferentes. Toda a gente toca piano e violino e eu toco cravo, parece que dá assim um ar de diferença. Também a filosofia, confesso que gostava bastante da filosofia. E portanto havia ali uma série de coisas que me iam atraindo, mas de fundo, de facto, sempre houve assim uma espécie de quase inclinação natural para me querer dedicar, por assim dizer, às coisas de Deus. Mas como era um sentimento muito gratuito, parece que não dava luta, também às vezes parece que não me dedicava muito àquilo. Acho que o facto de ter conhecido os campinácios, a pastoral dos colégios, abriu um horizonte muito maior, porque de repente era forçado a expor todos estes desejos. Eu tenho mais ou menos a sensação que assim o primeiro momento em que eu tive uma consciência muito forte e acho muito genuína de querer ser sacerdote, quando fui acompanhar o grupo de alunos dos colégios que iam à caravana, não é? Esta viagem a Loyola e Xavier. Eu ia como animador, era a minha primeira atividade como animador, portanto, misto de nervos e expectativa. E lembro perfeitamente que em Xavier o padre Carlos Carneiro estava a presidir a missa e houve ali, pronto, no momento da consagração, eu lembro perfeitamente dele dizer isto é o meu corpo que será entregue por vós, isto é o meu sangue que será entregue por vós. E houve ali uma convicção assim muito rápida, sem grandes artifícios, muito direta a dizer pá, é isto, será entregue por vós, é mesmo isto. Foi em 2013, no verão, no final, eu estava no 11º ano, portanto eu estudei nas Caldinhas, não foi do 10º ao 12º, e nesse verão fiz caravana e fiz campo de férias, pronto, e foi assim um verão muito intenso, com muitas emoções, com muitas coisas novas, e em particular assim um momento muito específico foi na caravana em Loyola, portanto atrás da Basílica, entre o albergue e a Basílica, tem a colina que sobe, eu lembro perfeitamente de estar lá a rezar, e o Evangelho da oração, se não era este, na minha memória vai ficar este para sempre, que é o do jovem rico. Eu já tinha ouvido aquele Evangelho, mas naquele momento acho que foi bastante literal, pronto, foi muito isso. E se o Senhor não tiver a ser metafórico, isso quando Ele diz, se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Foi assim, acho que foi um momento muito intenso, não foi nada iluminador de agora vou ser padre, não foi de todo, mas acho que foi assim, uma primeira interpelação, foi uma oração muito dura, mas muito bonita ao mesmo tempo. Pronto, de pôr em questão as coisas, né? Pensar porque é que eu hei de estar alegre, não é? Porque eu não, acho que nunca fui um bom filho, portanto estou sempre a dar dores de cabeça aos meus pais, né? Também não sou bom namorado, acho que nunca tive muito jeito para... Acho que sou uma pessoa bastante amigável, mas nunca senti assim com amizades profundas por aí além. As pessoas estavam todas a divertir-se e eu estava ali a chorar. A seguir havia um workshop de oração, que foi o Zé Maria Brito, e eu lembro-me de me chamarem Gonçalo, vamos para o workshop. Pronto. E eu abri os olhos, pus-me a pé, e quando me pus a pé havia um papelinho branco, isto é verídico, havia um papelinho branco no chão, virado para baixo, que eu só apanhei para não deixar lixo no chão, e que do lado de trás dizia alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. A ajuda do contexto familiar é destas coisas que vai e vem, não é? Uma pessoa parece que ao longo da vida vai percebendo, olha, isto ajudou muito e às vezes a mesma coisa mais tarde percebemos, olha, também isto dificultou, exatamente a mesma coisa. Eu acho que nós sempre fomos uma família de bastante oração em comum e isso acho que sempre nos ajudou a desenvolver uma espécie de justa devoção, não é? A gente sabe que, olha, a oração está aqui e ajuda. E ajuda em certos momentos, percebemos que isto tem alguma força, que eu não tinha descoberto antes de uma relação pessoal com Jesus que se dá num âmbito muito forte de liberdade. Espantou muito no colégio, as pessoas eram felizes
e elas não tinham mais nada, não tinham nada a mais, eu não me faltava nada, elas não pareciam ter mais nada. E acho que foi contacto com as pessoas que me mostraram Jesus. Pronto, e acho que no colégio uma maneira particular de estar com Jesus. O processo em si foi decisivo no sentido de vários momentos particulares, feitos de coisas que se calhar não têm muita importância, mas que muitas experiências de bater com a cabeça na parede. Pronto, e acho que isso me ajudou a ver a vocação e a entrada na companhia e os votos, e mais como, em vez de me atirar para as mãos do Senhor ou de me entregar neste sentido, de largar-me, pronto. Foi uma certa conversão de humildade. Isto para mim é bastante significativo desde que entrei na companhia, os exercícios espirituais de ler a Oração de Maior Estima e Valor. É preciso fazer um processo não simplesmente de acordo com os meus termos, não é? Que já não é simplesmente uma inclinação do meu próprio entendimento, ou feita por mim, e portanto comecei a deixar-me acompanhar por um jesuíta em discernimento. Foi muito libertador, por perceber que de facto nunca houve uma pressão para que eu tomasse uma decisão no sentido de entrar ou de qualquer outro sentido, mas de que eu estivesse muito certo de que me estava a encontrar com Jesus. O que me parece que foi decisivo foi a experiência da amizade com os jesuítas e não só. A amizade com os jesuítas ajudou muito a poder encontrar espaço para treinar a linguagem, usar algumas expressões para descrever vivências interiores ou maneiras de ler a vida que eu não fazia com outras pessoas, às vezes por vergonha, outras vezes porque a conversa é que te puxa até aquele lugar em que tu dizes se calhar esta palavra é mesmo aquilo que me ajuda a perceber o que estou a viver. Portanto, acho que ajudava muito a treinar a linguagem e também a, como se costuma dizer, a micar, a ver, a olhar um bocadinho como é que eles vivem, não é? Por outro lado, também amizades com outras pessoas não da companhia, porque também me ajudavam a perceber que havia um desejo mais ou menos espontâneo de querer viver como eu imaginava que era um jesuíta em relação apostólica, não é? Em relação com outra pessoa. Na prova do hospital psiquiátrico da Idanha, à missa todos os dias, eu estava cá atrás, as pessoas não conseguiam falar quase, não é? De repente o Pai Nosso, ninguém estava a dizer a mesma coisa, ninguém estava a dizer o Pai Nosso, mas estavam a rezar o Pai Nosso. Na consagração ajoelharam-se e vários já não se conseguiam pôr a pé sequer, uma série de limitações. Pronto, e eu estava a ver aquilo um bocado de trás e isto é um bocado lamechas, mas eu tive assim a sensação de que o que eu estava a ver era o céu. As pessoas a comungar e a metade da hóstia a ficar do lado fora da boca. E uma fragilidade na missa. Pai, ninguém estava preocupado com a fragilidade. Depois da filosofia aqui em Braga, fui enviado para o magistério na província da China. E na altura estava a viver em Taiwan, no meu primeiro ano, e confesso que nos primeiros momentos estar numa terra estrangeira, numa casa enorme, em que não se conhece ninguém, apesar do grande esforço que todas as pessoas faziam para que te sentisse em casa e te sentisse acolhido, de facto há ali um tempo que tem um quê de êxodo. E lembro-me que naquele momento estava a ser particularmente exigente estar ali em Taiwan, a estudar chinês, não percebia nada, e recordo-me que a determinado dia senti mesmo muito a presença de Deus ali naquele quarto. E não foi por uma elevação mística, foi assim um adensar-se da minha, talvez uma maior receptividade, por perceber que não tinha as respostas em mim, não é? Porque é que estou aqui? E de repente parece que uma pessoa torna-se na fragilidade bastante mais receptiva à palavra de Deus, ao silêncio, e senti-me tão na presença de Deus que acho que naquele dia percebi alguma coisa muito importante sobre a vocação do jesuíta, que era sentir que podia estar ali e que não havia problema nenhum e que não estava completamente deslocado do meu habitat natural. O sentido mais profundo da nossa disponibilidade não é simplesmente vou porque me enviam e já está,
quase no sentido de uma ONG, ou enviaram-me, vou, eu trabalho, pronto. Mas é porque se pode encontrar a Deus em todos os lugares, posso ir.